Hoje temos no canal mais um vídeo de receita e dessa vez nós trouxemos para vocês duas pizzas temáticas de Halloween, que são muito fáceis de fazer. Nós vamos começar a nossa receita fazendo a massa, mas você também pode usar uma massa pronta ou uma rapidez. Em uma tigela eu coloquei 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, abri um buraquinho no meio e coloquei meio sachê de fermento biológico, aproximadamente 5 gramas. Você também pode usar fermento fresco, mas daí as quantidades mudam. Adicionei uma colher de sopa de açúcar amarelo, mas pode ser o branco também. Adicionei uma colher de sopa de banha, mas também pode ser manteiga ou margarina. E por último, adicionei 150 ml de água, mas talvez você precise de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, isso depende da sua farinha. Depois é só mexer tudo com a colher até que você não consiga mais mexer com a colher, daí você passa para a bancada e começa a sovar. Eu sovei por uns 5 minutos até que a massa estivesse bem lisinha e não estivesse grudando nas mãos. Depois é só fazer uma bolinha que nem eu estou fazendo aí no vídeo e colocar numa tigela, cobrir, colocar no lugar quentinho e deixar a massa crescer. Depois de uns 15 minutinhos a massa já cresceu, eu vou abrir ela assim e colocar o sal que a gente não tinha colocado antes. Depois a gente fecha e começa a sovar novamente. E aqui o processo é o mesmo, faz uma bolinha, cobre e leva ela para crescer. Depois eu dividi a massa em duas partes iguais e deixei uma ali reservada enquanto eu vou abrir esse pedacinho aqui. É só ir abrindo com a mão mesmo, colocando um pouquinho de farinha na bancada para não grudar, e você também pode abrir com o rolo se você preferir. Se você preferir, pode fazer uma massa grandona que dá para a família toda. Também dá para fazer com borda recheada, mais fininha, mais grossinha, é só usar a imaginação. Depois da massa aberta, é só colocar numa forma ou numa assadeira que nem tá a minha aí no vídeo. Para o molho da pizza eu usei tomate em pedaços desse de lata, mas você pode fazer o seu molho caseiro ou pode usar aquele de sachê também, qual você preferir. Eu usei esse em pedaços porque ele não tem nenhum tipo de conservante e também deixa essa aparência mais rústica que combina com Halloween. E como o molho não vem com tempero nenhum, eu adicionei aqui sal, alho em pó e orégano, mas é claro que você pode colocar o tempero da sua preferência. E com pizza não tem erro, todo mundo gosta. E com a outra massa eu fiz exatamente o mesmo procedimento. Passei o molho e depois temperei ele com o sal, o alho em pó e o orégano. E agora vai para o forno. Enquanto a pizza está assando, eu vou fazer essas caveirinhas que são feitas com cogumelos. Eu tirei um pouquinho do pezinho porque estava meio grande e depois cortei no meio que nem vocês estão vendo aí no vídeo. Para fazer os olhinhos eu usei um canudo e é só girar eles ali no cogumelo, é bem fácil, e tirar o excesso com a faca. E depois foi só fazer alguns risquinhos com a faca para que essa parte de baixo fique parecendo com os dentes da nossa caveirinha. Nesse caso tem que ser o cogumelo natural mesmo, porque o em conserva não vai dar certo. Para uma pizza eu fiz 8 caveirinhas ou 4 cogumelos. Para as aranhinhas eu usei azeitona preta. Eu cortei ela no meio e essa parte vai ser o corpinho da nossa aranha. E com outra azeitona eu fiz as patinhas, é só ir cortando assim umas tirinhas. Tem que ficar mais ou menos assim como tá no vídeo. E então tirei as pizzas do forno e elas não podem estar 100% assadas, então elas ficam mais branquinhas mesmo. E daí a gente vai adicionar agora por cima o queijo. Aqui eu usei mussarela e você pode colocar o quanto seu coração mandar. Depois é só colocar as caveirinhas em cima. Olha só que amor que ela ficou, mesmo antes de estar assada já tá linda. Para a próxima pizza eu usei catupiry dentro de um saquinho, mas se você tiver um saco de confeiteiro fica melhor ainda. E a minha câmera parou de funcionar no meio do vídeo, mas aí vocês vão conseguir ver o resultado final da teia e como é que ela tem que ficar. E se você conseguir fazer o furinho do saco mais fininho, vai ficar ainda melhor, porque eu achei que essa minha teia ficou um pouquinho grossa. Depois é só ir posicionando as azeitonas e depois ir colocando as patinhas na nossa aranha e tentar não sujar elas, porque as minhas eu acabei sujando. Depois é só levar para o forno e estão prontas e ficaram muito lindas, olhem só o resultado final. As minhas ficaram prontas em aproximadamente 15 minutos, mas cada forno é diferente, então fica cuidando para não queimar a sua pizza. E a minha inspiração para essas duas pizzas foi o Pinterest. E chegou a hora então de cortar a nossa pizza em fatias.
E se você tiver oportunidade, não deixe de fazer a massa caseira. O gosto fica realmente diferente e a qualidade é muito mais alta do que a massa comprada pronta. Chegamos então na parte mais difícil da receita, que é a hora de provar. E como eu não sou um grande fã de azeitonas, eu fiquei com a pizza de cogumelos. E olha, não demorou nem 10 segundos para desaparecer metade da pizza, então garanto que ficou boa. E o resultado ficou incrível. Embora o recheio seja bem simples, o sabor ficou muito bom. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. E não pense que a gente ia se esquecer da sobremesa. Amanhã, dia 25, vai estar postado aqui no canal o vídeo dos biscoitos das senhoras da floresta.